Lembra da última vez que se sentiu completamente seguro de sua masculinidade? Essa sensação de poder, de vitalidade, de saber que seu corpo responderia quando precisasse? Se você é como a maioria dos homens depois dos 60, provavelmente essa memória se sente como de outra vida, como se pertencesse a um homem completamente diferente. Há exatamente 8 meses, eu era esse homem derrotado. Me levantava cada manhã sentindo-me como uma sombra de quem costumava ser. Minha esposa, Maria, depois de 42 anos de casamento, me olhava com essa mistura de compreensão e tristeza que dói mais que qualquer repreensão. Não falávamos do assunto, mas ambos sabíamos que algo fundamental havia morrido em nossa relação. Durante 3 anos completos, vivi com a vergonha silenciosa da impotência. 3 anos de noites frustradas, de desculpas patéticas, de evitar qualquer contato que pudesse levar à intimidade. 3 anos de sentir-me como uma fraude, como se tivesse perdido meu cartão de membro do Clube da Masculinidade. Mas hoje, depois do que vou lhe contar, tudo isso mudou. Não gradualmente, não com melhorias lentas e dolorosas. Mudou em exatamente 7 dias. 7 dias que transformaram não só minha vida sexual, mas minha confiança, minha energia, minha forma completa de ver o mundo. O que descobri não foi numa consulta médica cara. Não foi numa farmácia. Não foi em nenhum site de medicina. Encontrei no lugar mais inesperado. Na cozinha de minha vizinha de 87 anos, uma mulher que emigrou dos Andes peruanos há mais de 50 anos e que mudou minha vida com uma simples xícara de chá. Mas antes de contar exatamente o que foi que tomei e como o preparei, você precisa entender por que funciona. Porque sem essa compreensão, você poderia pensar que é só mais uma promessa vazia, outro remédio caseiro sem fundamento. E eu lhe asseguro que isso é completamente diferente de qualquer coisa que tenha experimentado antes. Durante esses 3 anos de impotência, experimentei praticamente tudo. Viagra, Cialis, todos os medicamentos que meu médico me receitou. Funcionavam ocasionalmente, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Dores de cabeça que duravam dias, tonturas que me faziam sentir como um ancião frágil, e essa sensação artificial de que meu corpo estava sendo forçado a fazer algo para o que já não estava preparado. Gastei milhares de dólares em suplementos que prometiam milagres. Experimentei ginseng, maca peruana, extrato de casca de pinheiro, L-arginina, horny goatweed e dezenas de outras ervas e compostos. Alguns me davam uma ligeira melhoria por alguns dias, mas nunca nada consistente. Nunca nada que me devolvesse essa sensação de ser verdadeiramente eu mesmo. Também tentei mudanças no estilo de vida. Exercício mais intenso, dietas especiais, meditação, yoga. Tudo ajudava um pouco com minha energia geral, mas meu problema sexual permanecia igual de severo. Era como se essa parte de meu corpo tivesse decidido simplesmente se render, sem importar o que fizesse. A frustração não era só física, era emocional, era espiritual. Comecei a evitar situações sociais onde pudesse encontrar homens de minha idade que pareciam estar bem. Deixei de fazer exercício na academia porque me sentia como um impostor. Até mesmo deixei de abraçar Maria da mesma maneira, porque tinha medo de que qualquer contato físico levantasse expectativas que sabia que não poderia cumprir. Foi nesse ponto mais baixo quando conheci Helena. Ela mora 2 casas abaixo da minha, e embora a tivesse cumprimentado cordialmente durante anos, nunca tínhamos tido uma conversa real. Helena tem 87 anos, mas caminha como se tivesse 60. Tem uma energia que muitos jovens invejariam. E sempre está trabalhando em seu jardim, que parece saído de uma revista. Um dia de outubro, enquanto caminhava pela rua, sentindo-me particularmente derrotado depois de outra noite falhada com Maria, Helena gritou do seu jardim. Ei, vizinho! Você parece muito triste ultimamente, tudo bem? Normalmente teria dado uma resposta educada e teria seguido caminhando. Mas algo em sua voz, uma calidez genuína, sem curiosidade mórbida, me fez parar. Antes que me desse conta, estava parado em seu jardim contando a essa mulher de 87 anos sobre meus problemas mais íntimos. Helena me escutou sem julgar, assentindo de vez em quando como se tivesse escutado histórias similares milhares de vezes. Quando terminei de falar, sorriu de uma maneira que não havia visto em anos. Não era pena, não era dó. Era o sorriso de alguém que tem uma solução real para um problema real. Ah, meu filho, me disse com seu sotaque peruano suave.
Isso não é nada novo. Em meu povoado nos Andes, os homens de 80 e 90 anos continuam sendo muito ativos com suas esposas. Meu próprio esposo, que Deus o tenha em glória, foi potente até os 89 anos. E não era porque fosse especial. Era porque sabíamos o que tomar. Me convidou a entrar em sua casa, que cheirava a ervas e especiarias que não pude identificar. Sua cozinha era como um laboratório de botânica, com frascos cheios de plantas secas, raízes, cascas e coisas que nunca havia visto antes. Nas paredes tinha fotografias de seu povoado natal no Peru, montanhas enormes cobertas de verde, e homens que se viam fortes e vitais apesar de suas cãs. A medicina moderna, me explicou enquanto começava a tirar ingredientes de diferentes frascos, trata os sintomas, não as causas. Te dá uma pílula para forçar uma ereção, mas não conserta porque seu corpo deixou de funcionar corretamente. Em meu povoado, entendíamos que a impotência no homem maduro quase sempre vem de 3 problemas: má circulação, hormônios desequilibrados e o que chamamos de fogo apagado, a energia vital que se enfraqueceu. Helena começou a me explicar algo que nenhum médico me havia contado jamais. Segundo a medicina tradicional andina, que foi provada durante milhares de anos, a impotência masculina depois dos 60 não é uma doença inevitável. É o resultado de que certos sistemas do corpo se tornaram preguiçosos e precisam ser despertados de maneira específica. Sua circulação sanguínea, me disse enquanto moia uma raiz escura num pilão de pedra. Não é só que não chegue sangue suficiente lá embaixo. É que o sangue que chega está espesso, lento, sem vida. As veias e artérias estão como adormecidas. Precisam de plantas que as despertem, que as façam vibrar outra vez. Enquanto falava, foi adicionando ingredientes a uma panela de água que havia posto para ferver. O aroma que começou a sair era diferente de qualquer coisa que já havia cheirado. Terroso, picante, quase intoxicante. Era como se a cozinha se tivesse enchido da essência de uma selva antiga. Os hormônios, continuou, não é só que você tenha menos testosterona, é que seu corpo esqueceu como usá-la eficientemente. É como ter gasolina no tanque, mas um motor que não sabe como queimá-la. Você precisa de plantas que ensinem ao seu corpo a lembrar como ser homem outra vez. O terceiro ingrediente que adicionou era uma casca que se parecia com canela, mas cheirava completamente diferente. E o fogo interno, me explicou, é o que os doutores ocidentais não entendem. Não é só sangue e hormônios. É a força vital, a energia que faz com que um homem se sinta como um guerreiro, como um protetor, como um amante. Quando essa energia se apaga, você pode ter toda a testosterona do mundo e não vai se sentir como homem. Durante os próximos 20 minutos, Helena me contou histórias de seu povoado que me deixaram fascinado. Homens de 75 anos que se casavam com mulheres de 40 e tinham filhos. Anciãos de 85 que ainda trabalhavam nas montanhas com a energia de jovens. Casamentos que depois de 60 anos continuavam tendo vida sexual ativa e apaixonada. Mas não é mágica, me advertiu enquanto coava a infusão numa xícara de cerâmica. É ciência. É só que é uma ciência que sua cultura esqueceu. As plantas que estou usando contêm compostos que a medicina moderna está apenas começando a entender, mas nós as temos usado durante 3.000 anos. A infusão que me deu era de uma cor vermelha escura, quase marrom, e o aroma era hipnótico. Helena me explicou exatamente como tomá-la. Uma xícara cada manhã, 30 minutos antes do café da manhã, durante 7 dias consecutivos. Nada mais, nada menos. E depois dos 7 dias? Lhe perguntei. Depois, sorriu. Você já não vai precisar que eu explique o que fazer. Nessa primeira manhã, enquanto bebia a infusão lentamente como Helena me havia instruído, não senti nada especial. Sabia amarga no início, mas depois deixava um sabor doce e cálido na boca. Era como tomar algo que meu corpo reconhecia, como se fosse um alimento que havia estado esperando toda a minha vida. O segundo dia também não notei mudanças dramáticas, mas sim me dei conta de que tinha mais energia durante a manhã. Não a energia nervosa que o café dá, mas algo mais profundo, mais estável. Era como se alguém tivesse acendido uma pequena chama dentro do meu peito. Foi no terceiro dia quando algo começou a mudar de maneira que não podia ignorar. Me acordei com algo que não havia experimentado em mais de 3 anos, uma ereção matutina.
Não foi completamente firme, mas era real, era minha, e pela primeira vez em tanto tempo, me senti esperançoso. Maria também notou, embora não dissemos nada. Mas essa manhã, quando me abraçou antes que eu fosse ao trabalho, o abraço durou um pouco mais que o normal. Havia algo em seus olhos, uma faísca que havia estado ausente durante tanto tempo. O quarto dia foi quando realmente entendi que algo extraordinário estava acontecendo. Não só tive outra ereção matutina, mas durante o dia me encontrei pensando em Maria de maneira sexual, pela primeira vez em anos. Não eram só lembranças de como costumavam ser as coisas. Era desejo real, presente, palpável. Mas foi mais que isso. Minha energia durante todo o dia era diferente. Caminhava com mais confiança, falava com mais autoridade no trabalho, me sentia mais presente em todas as minhas interações. Era como se alguém tivesse aumentado o volume da minha personalidade. O quinto dia, Maria e eu finalmente falamos sobre o que ambos estávamos notando. Não sei o que você está fazendo diferente, me disse enquanto jantávamos. Mas você parece mais como você mesmo, como o homem com quem me casei. Essa noite, pela primeira vez em 3 anos, fizemos amor. Não foi perfeito, não foi como quando tínhamos 30 anos, mas foi real, foi conectado, foi íntimo de uma maneira que havia esquecido completamente. Maria chorou depois, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de ter recuperado algo que pensávamos que havíamos perdido para sempre. O sexto dia me acordei sentindo-me como um homem completamente novo. A ereção matutina era firme, minha energia era constante durante todo o dia, e pela primeira vez em anos, me olhava no espelho e gostava do que via. Não havia perdido peso, não me via mais jovem, mas havia algo em meus olhos, em minha postura, em minha presença, que era fundamentalmente diferente. Mas foi o 7º dia quando realmente entendi o poder do que Helena me havia dado. Essa manhã, depois de tomar minha última xícara da infusão, me senti como se tivesse recuperado não só minha função sexual, mas minha identidade completa como homem. Era como se durante esses 3 anos tivesse estado vivendo em preto e branco, e de repente alguém tivesse ligado a cor. Essa noite, Maria e eu tivemos a melhor experiência sexual que havíamos tido em décadas. Não só porque meu corpo funcionava corretamente, mas porque me sentia completamente presente, completamente conectado, completamente eu mesmo. Foi como se tivéssemos redescoberto não só o sexo, mas o amor, a intimidade, a paixão que havia definido nosso casamento durante os primeiros anos. Mas o mais incrível é que os efeitos não desapareceram depois do 7º dia. Agora, 8 meses depois, continuo me sentindo exatamente igual de potente, igual de vital, igual de conectado com minha masculinidade. É como se a infusão tivesse despertado algo em meu corpo que agora sabe como se manter desperto. É claro, imediatamente voltei onde Helena para agradecer e para perguntar exatamente o que havia nessa infusão milagrosa. Sua resposta me surpreendeu por sua simplicidade e sua profundidade. Foram só 3 plantas, meu filho, me explicou. Mas 3 plantas muito específicas, preparadas de uma maneira muito específica, tomadas num momento muito específico. A magia não está nas plantas individuais. A magia está em como trabalham juntas, em como despertam sistemas que seu corpo havia esquecido que tinha. A primeira planta, me explicou, era a maca preta. Mas não a maca comercial que você pode comprar em qualquer loja de vitaminas. Era a maca que havia sido cultivada a mais de 4.000 metros de altura nos Andes peruanos, colhida numa época específica do ano, e seca, usando métodos tradicionais que preservam compostos que se perdem no processamento industrial. A maca comum que vendem nas lojas, me disse Helena, é como comparar uma fotografia de um tigre com um tigre real. Pode se parecer, mas não tem a força, não tem a vida. A maca que eu uso vem diretamente de meu povoado, onde minha irmã ainda a cultiva como faziam nossos avós. A maca preta, segundo Helena, é especificamente efetiva para restaurar o que ela chama de a memória sexual do corpo. Contém compostos únicos que ajudam as células a lembrar como produzir e utilizar hormônios sexuais de maneira eficiente. Mas não funciona como um medicamento que força uma resposta. Funciona como um mestre que ensina ao seu corpo a fazer algo que já sabia fazer, mas havia esquecido. A segunda planta era a muirapuama, uma casca que vem da Amazônia brasileira, e que Helena conseguia através de uma rede de curandeiros indígenas que mantinham contato entre diferentes países sul-americanos. Essa casca, me explicou, é conhecida como o Viagra da Amazônia,
mas funciona de maneira completamente diferente de qualquer medicamento ocidental. Muirapuama não força ereções, me disse Helena enquanto me mostrava a casca seca que parecia uma versão mais escura da canela. O que faz é despertar a circulação sanguínea de uma maneira muito profunda. É como se dissesse ao seu sangue: lembre como se mover com paixão. Lembre como levar vida e energia a cada parte do corpo. Os estudos modernos sobre Muirapuama, embora limitados, mostraram que contém compostos que melhoram a função endotelial, a capacidade dos vasos sanguíneos para expandir e contrair de maneira saudável. Mas Helena me explicou que em sua tradição entendiam isso de uma maneira mais poética, mas igualmente precisa. Faz com que o sangue dance outra vez. A terceira planta era a mais misteriosa, catuaba, outra casca amazônica que Helena descrevia como o despertador do fogo masculino. Esta planta, segundo sua experiência tradicional, trabalha diretamente sobre o que os modernos cientistas estão começando a entender como o eixo hipotálamo-pituitário-gonadal, o sistema de comunicação entre o cérebro e os órgãos sexuais. Catuaba, me explicou Helena, diz ao seu cérebro que você é um homem na flor da vida, que seu corpo está pronto para o amor, que tem energia sexual para dar e receber. É como mudar a programação de um computador que se havia configurado para modo ancião e colocá-lo em modo guerreiro. Mas a verdadeira magia, segundo Helena, não estava nas plantas individuais, mas em como se combinavam e se preparavam. As proporções tinham que ser exatas, o tempo de cozimento tinha que ser preciso, e o momento de consumo tinha que ser específico para maximizar a absorção e a efetividade. Em meu povoado, me contou, esse conhecimento se passava de avó para nora, de curandeiro para aprendiz. Não estava escrito em nenhum livro porque era muito valioso para arriscar que se perdesse ou se interpretasse mal. Cada detalhe importa. Quanta água usar, a que temperatura ferver, quanto tempo deixar descansar, em que momento do dia tomar. Durante as próximas semanas, Helena me ensinou não só como preparar a infusão corretamente, mas também como entender os princípios por trás de por que funcionava. Me explicou que a medicina tradicional andina vê a impotência masculina não como um problema isolado, mas como sintoma de um desequilíbrio mais profundo no que eles chamam de os 3 fogos do homem. O primeiro fogo é o fogo digestivo, que não só processa alimentos, mas extrai e distribui a energia vital de tudo o que você consome. Quando esse fogo está fraco, nem mesmo os melhores nutrientes e ervas podem ser utilizados eficientemente pelo corpo. O segundo fogo é o fogo circulatório, que não só bombeia sangue, mas leva intenção, desejo e energia vital a cada célula do corpo. Quando esse fogo está apagado, você pode ter toda a estimulação do mundo, mas seu corpo não pode responder apropriadamente. O terceiro fogo é o próprio fogo sexual, que Helena descrevia como a chama que conecta sua identidade mental com sua capacidade física, seu desejo emocional com sua função corporal. Quando esse fogo se apaga, você pode funcionar mecanicamente, mas perde a paixão, a conexão, a experiência de ser verdadeiramente um ser sexual. A infusão que Helena me havia preparado trabalhava sobre os 3 fogos simultaneamente. A maca despertava o fogo digestivo e hormonal, permitindo que meu corpo processasse e utilizasse nutrientes sexuais de maneira mais eficiente. A Muirapuama acendia o fogo circulatório, fazendo com que meu sangue levasse não só oxigênio e nutrientes, mas energia vital e intenção sexual. A catuaba despertava o próprio fogo sexual, reconectando minha mente com meu corpo, meu desejo com minha capacidade. Mas Helena também me explicou que os efeitos da infusão se potencializavam quando se combinavam com certas mudanças no estilo de vida que também vinham da tradição andina. Não mudanças drásticas ou complicadas, mas ajustes simples que apoiavam o trabalho das plantas. Em meu povoado, me disse, entendíamos que um homem não é só o que põe em seu corpo, mas como vive seu dia, como respira, como caminha, como pensa sobre si mesmo. As plantas despertam o fogo, mas você tem que mantê-lo aceso. Uma das coisas mais importantes que aprendi de Helena foi sobre a respiração. Na tradição andina, a maneira como um homem respira afeta diretamente sua energia sexual.
Respirações curtas e superficiais, que é como respira a maioria dos homens modernos quando estão estressados ou ansiosos, apagam gradualmente o fogo sexual. Helena me ensinou uma técnica de respiração muito simples, mas poderosa, que praticava todas as manhãs depois de tomar a infusão. 5 minutos de respirações profundas e lentas, imaginando que estava inalando energia vital diretamente ao meu centro sexual. Soava estranho no início, mas depois de alguns dias, podia sentir fisicamente como essa prática incrementava minha energia e minha sensação de vitalidade masculina. Também me falou sobre a importância de caminhar de maneira diferente. Um homem que caminha como derrotado, me disse, está dizendo ao seu corpo para ser derrotado. Um homem que caminha com as costas retas, o peito aberto, os passos firmes, está dizendo ao seu corpo para ser forte e potente. Isso pode soar como psicologia básica, mas Helena me explicou que, segundo sua tradição, a postura física afeta diretamente o fluxo de energia sexual através do corpo. Quando você caminha curvado, literalmente bloqueia os canais por onde flui essa energia. Quando caminha ereto e com propósito, abre esses canais e permite que a energia flua livremente. Outro aspecto que Helena considerava crucial era o que chamava de alimentar o fogo com intenção. Não bastava tomar a infusão mecanicamente. Tinha que tomá-la com a intenção clara de despertar minha masculinidade, de reconectar com meu poder sexual, de honrar meu corpo como o templo de um homem vital e potente. Quando toma a infusão, me explicou, não pense em seus problemas, não pense em seus fracassos passados. Pense no homem que está destinado a ser. Pense na energia que quer ter, na conexão que quer sentir com sua esposa, na vitalidade que quer experimentar. As plantas escutam sua intenção e respondem a ela. Durante os meses que se seguiram, documentei cuidadosamente todas as mudanças que experimentei, não só em minha função sexual, mas em minha energia geral, meu estado de ânimo, minha confiança e minha relação com Maria. Os resultados foram tão consistentes e dramáticos que decidi compartilhar a fórmula com outros homens que conhecia e que estavam lutando com problemas similares. Os resultados foram igualmente impressionantes. Meu cunhado Roberto, de 67 anos, havia estado tomando Cialis durante 5 anos com resultados cada vez menos satisfatórios. Depois de 2 semanas tomando a infusão de Helena, pôde reduzir sua dose de medicamento pela metade, mantendo melhores ereções que antes. Meu compadre Miguel, de 72 anos, havia estado completamente impotente durante 4 anos depois de uma cirurgia de próstata. Seu médico lhe havia dito que provavelmente nunca recuperaria a função sexual. Depois de 1 mês tomando a infusão, não só recuperou a capacidade de ter ereções, mas sua esposa me contou discretamente que sua vida sexual era melhor que antes da cirurgia. Mas talvez o caso mais impressionante foi o de seu Carlos, um homem de 78 anos que vivia em minha quadra e que havia estado viúvo durante 3 anos. Carlos havia conhecido uma mulher de 70 anos em seu grupo de caminhada e estava interessado numa relação, mas se sentia envergonhado de sua completa falta de função sexual. Depois de 6 semanas tomando a infusão, Carlos não só recuperou sua capacidade sexual, mas se casou com essa mulher. Em seu casamento, que foi uma celebração bonita, cheia de amor e alegria, Carlos me agradeceu publicamente por ter lhe devolvido não só sua função sexual, mas sua confiança para amar de novo. Esses casos, e muitos outros que vi nos últimos meses, me convenceram de que o que Helena me havia compartilhado não era só uma curiosidade tradicional ou um remédio folclórico. Era uma tecnologia médica real, provada durante milhares de anos, que aborda as causas fundamentais da impotência masculina de uma maneira que a medicina moderna simplesmente não entende. Mas também entendi por que esse conhecimento se havia perdido em nossa cultura. Vivemos num mundo que quer soluções instantâneas, pílulas mágicas, consertos rápidos que não requeiram compromisso, paciência ou mudança pessoal. A infusão de Helena requer os 3. Você tem que tomá-la consistentemente durante 7 dias, tem que se preparar com a intenção correta e tem que estar disposto a mudar sua relação com sua própria masculinidade. A medicina moderna trata a impotência como um problema mecânico. Não há fluxo sanguíneo suficiente, então forçamos mais fluxo sanguíneo com químicos. Mas a medicina tradicional andina entende que a sexualidade masculina é um sistema complexo que envolve o corpo, a mente, as emoções.
e o que Helena chama de o espírito do guerreiro interior. Durante esses meses, também aprendi muito sobre por que tantos homens de minha idade desenvolvem impotência em primeiro lugar. Não é só o envelhecimento, embora isso jogue um papel. É a maneira como temos vivido durante décadas. Estressados, desconectados de nossos corpos, nos alimentando mal, respirando superficialmente, perdendo gradualmente a conexão com nossa natureza masculina profunda. Helena me explicou que, em sua cultura, os homens mais velhos eram vistos como mais poderosos sexualmente, não menos. Um homem de 70 anos, me disse, tem toda a experiência de um jovem mais, a sabedoria de um ancião. Deveria ser o melhor amante, não o mais fraco. Mas isso só acontece quando sabe como cuidar e alimentar seu fogo interno. Agora, 8 meses depois desse primeiro dia quando tomei a infusão de Helena, posso dizer honestamente que não só recuperei minha função sexual. Recuperei minha identidade como homem. Me levanto cada manhã sentindo-me vital, potente, conectado com meu corpo e com minha masculinidade de uma maneira que não havia experimentado em anos. Maria e eu redescobrimos uma intimidade que vai muito além do sexo físico. Há uma conexão, uma paixão, uma alegria em nossa relação que havíamos perdido gradualmente durante anos sem nos darmos conta. É como se tivéssemos voltado a nos apaixonar, mas com a profundidade e a sabedoria que só vem com décadas de vida compartilhada. Mas talvez o mais importante é que recuperei meu respeito por mim mesmo. Durante esses 3 anos de impotência, gradualmente comecei a me ver como menos homem, como alguém que havia perdido algo fundamental e insubstituível. Agora entendo que nunca perdi nada. Só precisava lembrar quem era, despertar o que sempre havia estado ali, reconectar com fontes de poder e vitalidade que são meu direito natural como homem. A infusão de Helena não me deu algo que não tinha. Me devolveu algo que sempre havia sido meu, mas que havia esquecido como acessar. E essa é talvez a lição mais importante de toda essa experiência. Que a vitalidade sexual masculina não é algo que você perde inevitavelmente com a idade. É algo que pode alimentar, despertar e manter durante toda a sua vida se souber como fazê-lo. Por isso decidi compartilhar essa história. Porque sei que há milhares de homens como eu que estão sofrendo em silêncio, que se resignaram a uma vida sem paixão, sem vitalidade sexual, sem essa sensação fundamental de ser completamente homens. E quero que saibam que não tem que ser assim. Que há alternativas reais, provadas, efetivas que podem transformar sua vida em dias, não em anos. A infusão que Helena me ensinou a preparar é simples, acessível e, se feita corretamente, extraordinariamente efetiva. Mas mais que isso, é uma porta de entrada a uma maneira diferente de entender seu corpo, sua sexualidade e sua masculinidade. Uma maneira que honra a sabedoria de culturas que entendiam essas coisas muito melhor que nós. Se você está pronto para essa mudança, se está cansado de sentir-se como menos homem do que realmente é, se quer recuperar não só sua função sexual, mas sua identidade completa como homem vital e potente, então o que aprendi de Helena pode mudar sua vida como mudou a minha, porque no final do dia não se trata só de sexo. Se trata de dignidade. Se trata de vitalidade. Se trata de despertar cada manhã sabendo que você é um homem completo, capaz, potente, digno de amor e de respeito. E isso, meu amigo, não tem preço.